Olá, turminha do primeiro ano! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Os familiares de vocês também estão bem? Que eu espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês estejam bem e que vocês estejam felizes, contentes e animados para mais uma aula nossa aqui. E a nossa aula de hoje é sobre o quê? É a nossa aula de matemática para os primeiros anos. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática de hoje é álgebra. O nosso objeto de conhecimento será sequências recursivas. E o tema da nossa aula: sequências recursivas. Identificação e reconhecimento de regularidades em sequências de números, com objetos ou figuras. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a habilidade de descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Professora, senhora, falou, eu não entendi. Gente, a nossa aula de hoje é sobre sequências recursivas. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é essa sequência recursiva, que não é nada complicado, não é nada difícil, todo mundo vai conseguir aprender, tá certo? Então nós vamos começar, nós temos muita coisa para ver hoje, tá bom? Então nós precisamos fazer primeiro uma retomada das nossas aulas anteriores. Eu preciso relembrar o que é uma sequência. E aí eu trouxe o nosso coleguinha aqui com essa pergunta: o que é uma sequência? Quem é que lembra aí o que é uma sequência? Uma sequência, ela quer dizer que é uma ordem a ser seguida. Quando eu tenho uma sequência, eu tenho um padrão, eu tenho uma ordem a ser seguida. Então, por exemplo, na sequência numérica, eu tenho a sequência dos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Na sequência dos meses do ano, que eu tenho no calendário, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Numa sequência de ordem alfabética, eu preciso seguir a ordem do alfabeto, eu preciso seguir a ordem das letrinhas do alfabeto. A, B, C, D, E, F. Então, e assim por diante, né? Então, para seguir uma sequência, eu preciso seguir a ordem. Para seguir essa ordem, eu preciso descobrir qual é a ordem, tá certo? E aí, só para a gente lembrar que uma sequência é seguir a ordem, né? É a ordem a ser seguida. E aí eu tenho os números para me lembrar. E eu posso ter também uma sequência através de imagens, de padrões, né? Qual é a sequência aqui? A nossa figurinha verde e a vermelha. Verde, vermelha, verde, vermelha, verde. A próxima seria vermelha. E assim continuaria. Verde, vermelha, né? Certo? Então, vamos lá. E o que é, professor, uma sequência recursiva? A nossa coleguinha aqui também está com dúvida. O que é uma sequência recursiva? A senhora disse sequência numérica, disse a sequência da ordem alfabética, disse uma sequência de objetos, a sequência do alfabeto, mas ainda não me disse o que é uma sequência recursiva. Ó, gente, uma sequência recursiva, ela é dita quando determinado termo pode ser calculado em função dos termos antecessores. Eu preciso saber qual é o termo que vem antes, né? Eu preciso saber qual é o último termo para eu poder entender qual será o próximo, tá certo? Tá complicado, mas a gente vai entender rapidinho quando começar os exemplos. Então, sequência recursiva é uma sequência que eu dependo do termo anterior. Para eu saber qual é o próximo, eu vou depender do termo anterior, tá certo? Bom, preste atenção que a gente vai começar a entender as sequências recursivas. Acompanha nosso amiguinho Cauê. Cauê ganhou um aquário de seu pai e pediu para sua mãe comprar peixes para ele criar. Então, tem Cauê e o aquário de Cauê, que está vazio, ó, não tem peixe nenhum. Tanto que Cauê pediu para a mãe dele comprar os peixinhos. E o que foi que a mãe dele fez? Ó, sua mãe comprou peixes em 3 dias diferentes. Não foi tudo num dia só não, tá certo, gente? A mãe dele comprou peixinhos em dias diferentes.
No primeiro dia, ela comprou um peixinho. No segundo dia, ela comprou 2 peixinhos. E no terceiro dia, ela comprou 3 peixinhos. Ah, professora, então será que aí no quarto dia, será que ela vai comprar 4? Se a cada dia, no primeiro ela comprou 1, no segundo dia ela comprou 2, no terceiro dia ela comprou 3. Será que no quarto dia ela vai comprar 4? Eu acho que vocês já entenderam como é que vai ser a nossa sequência, né? Se a cada dia ela está comprando a quantidade de acordo com o dia, ó. O primeiro ela comprou 1, no segundo ela comprou 2, no terceiro ela comprou 3, no quarto ela vai comprar 4 e assim ela vai seguindo, tá certo? Agora tem uma perguntinha aqui, ó. O que aconteceu com a quantidade de peixes comprados a cada dia? A cada dia, essa quantidade de peixes, ela aumentou, ela diminuiu, ela ficou a mesma? O que será que aconteceu? Ela foi aumentando, né? Com o passar dos dias, foi aumentando a quantidade de peixe comprado. Todo dia, a mãe de Cauê comprava um peixinho a mais em relação ao dia anterior. Se no segundo dia ela comprou 2 peixinhos, no terceiro dia ela aumentou um peixinho a mais e foi comprando os peixinhos, né? E assim por diante. Então, eu tenho aqui, ó. De que maneira o aquário aumentava a quantidade de peixinhos? E aí a gente já sabe. A cada dia que passava, ela ia aumentando, comprando um peixinho a mais em relação ao dia anterior. É possível dizer quantos peixes tem no aquário depois dos 3 dias? Ó, se eu somar os peixinhos do primeiro dia, do segundo dia e do terceiro dia, quantos peixinhos eu vou ter? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no terceiro dia, Cauê vai ter, ó, 6 peixinhos no aquário dele. É um aquário recheadinho já, né? Muito bonito o aquário do Cauê. Agora tem outro exemplo para a gente poder sair entendendo a sequência recursiva. Presta atenção. Este poço é mágico e para cada pedido ele age de uma maneira diferente. Em grupo, descubra de quais maneiras os pedidos das crianças a seguir foi atingido ao longo dos dias. Então tem as criancinhas que estão indo no poço mágico fazer os pedidos. Nós vamos ver agora os pedidos de cada criança. Ó, temos aí Carolina. Carolina pediu pirulitos. Desenhe os pirulitos que ela receberá no terceiro dia. Então, preste atenção aqui comigo. No primeiro dia, ela ganhou um pirulito. No segundo dia, ela ganhou 2 pirulitos. No terceiro dia, é o que a gente quer descobrir, tanto que tem a interrogação. Então, a gente vai pular para ver a nossa sequência, como é que vai continuar. No quarto dia, ela ganhou 4 pirulitos. E no quinto dia, ela ganhou 5 pirulitos. Ah, professora, eu acho que essa perguntinha aí está bem parecida com a questão dos peixinhos. Eu acho que sempre vai aumentando 1 em relação ao dia anterior. Ó, no primeiro ela ganhou 1, no segundo dia ela ganhou 2, no terceiro dia ela ganhou 3, no quarto dia ela ganhou 4, no quinto dia ela ganhou 5. Então, a cada dia que passa, aumenta 1 pirulito em relação ao dia anterior. Né? O primeiro dia ela ganhou 1, no segundo dia ela ganhou 2, no terceiro dia ela vai ganhar 3 pirulitos. 1, 2, 3. 3 pirulitinhos, tá cheio de pirulito. Agora vamos ver o que foi que Guilherme pediu. Guilherme pediu bolinhas de gude. Desenhe as bolinhas que ele recebeu no quinto dia. Professora, eu estou olhando assim, eu acho que está bem parecida realmente também com a questão anterior, para vocês verem que a sequência recursiva ela sempre vai depender do termo anterior. Então, no primeiro dia, Guilherme ganhou uma bolinha de gude, no segundo dia, 2 bolinhas, no terceiro dia, 3 bolinhas, no quarto dia, 4 bolinhas, no quinto dia ele vai ganhar quantas bolinhas? 5 bolinhas. Eu escutei, alguém falou aí, ó. 5 bolinhas de gude. Agora preste atenção. No final desse quinto dia,
quando eu somar aqui tudinho, quantas bolinhas de gude ele vai ter ganhado? Vamos contar quantas bolinhas vai ter tudo no final? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, no final desse quinto dia aqui, ele já vai ter 15 bolinhas de gude. Tá muito bom para ele, 15 bolinhas de gude. Agora, ó, Maria. Maria pediu livros. Desenhe os livros que ela recebeu no quarto dia. Lembra, gente, a nossa sequência ela vai depender do termo anterior. Então, eu preciso saber quanto ela ganhou no primeiro dia, no segundo dia e ver de quanto em quanto está aumentando a sequência, tá certo? Então, preste atenção. No primeiro dia, ela ganhou 2 livros. 2 livros. No segundo dia, ela ganhou 1, 2, 3, 4. De 2 para chegar em 4, a gente aumentou quanto? A gente aumentou 2 livros. Será que nossa sequência ela vai aumentar de 2 em 2? As anteriores aumentavam de 1 em 1. Será que essa agora aumenta de 2 em 2? Como é que a gente vai saber? Vamos para o terceiro dia. Se o terceiro dia aumentar 2 livrinhos em relação ao segundo dia, então nossa sequência ela vai aumentando de 2 em 2, tá certo? Ó, segundo dia eu tenho 4. Vamos para o terceiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 4 para chegar em 6, eu aumentei quanto? Eu aumentei 2, não foi? Então, isso aqui prova que a nossa sequência ela está crescendo de 2 em 2. Então, a gente vai aumentar 2 aqui para saber no quarto dia quanto ela vai ganhar. Vamos só relembrar quanto ela ganhou no terceiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Para o quarto dia eu preciso aumentar mais 2. Então, ela ganhou quantos livros? Preste atenção. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, aumentando de 2 em 2. Lembra da nossa continha, da nossa aula de contar de 2 em 2? Está nos ajudando agora, não é? Então, vamos só confirmar no quinto dia quantos livros ela ganhou, tá? Tem que ser 2 a mais do que no quarto dia, tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá confirmado, né? Nossa sequência aqui, ela tá crescendo de 2 em 2. No primeiro dia ela ganhou 2, no segundo dia ganhou 4, no terceiro ganhou 6, no quarto dia ganhou 8, no quinto dia ela ganhou 10 livros. Então, nem sempre as nossas sequências, ela vai aumentar de 1 em 1. Essa aqui mesmo aumentou de 2 em 2. E como é que eu descobri? Olhando os termos anteriores, tá? Então, lembre-se, sequência recursiva, eu preciso olhar o termo anterior. Bom, numa sequência recursiva, precisamos observar os elementos e perceber a relação de quantidades entre eles para determinar os elementos ausentes. Podemos verificar um padrão estabelecido aumentando a quantidade de cada pirulito. No primeiro dia, foi 1. No segundo dia, foi 2. No terceiro dia, foi 3. No quarto dia, foi 4. Verificamos um aumento de 1 por dia. Identificamos esse padrão de aumento na quantidade, podemos dar continuidade fazendo o mesmo com os demais dias. Então, lembre-se, gente, tudo isso aqui, essa explicação, foi o que a professora já falou. Precisamos olhar o termo anterior, identificar o padrão, identificar a sequência de ver de quanto em quanto está aumentando. O do pirulito aumentou de 1 em 1, já o dos livros foi aumentando de 2 em 2. Agora eu quero ver quem é que vai ser craque e vai me dar a resposta dessa aqui, ó. Quantas bolinhas terá o pino que está vazio, seguindo a sequência apresentada? Desenhas. Ó, lembra? Precisa olhar a sequência anterior e ver de quanto em quanto está aumentando. Enquanto eu vou explicando, você vai fazendo aí em casa, tá certo? Ó.
Nesse primeiro aqui, eu tenho 1. No segundo, eu tenho 2. Ah, professora, do 1 para o 2 aumenta 1. Será que está aumentando de 1 em 1? Vamos ver o terceiro. Ó, no terceiro aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, do 2 pulou para o 3. De 1 pulou para 2, de 2 pulou para 3, de 3 pulou para 4. Então, está sempre aumentando de 1 em 1. Então, nesse quinto pino aqui, quanto é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter 1 a mais do que o termo anterior. Então, se o termo anterior eu tenho 4, nesse aqui eu tenho que ter 5, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E para a gente finalizar, ver que nossa sequência está certinha, a gente conta o último, que tem que ter 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nossa sequência agora está certinha e está completa. Essa sequência dos pinos e das bolinhas, ela aumentou de 1 em 1, tá? Primeiro pino tem 1, segundo pino tem 2, terceiro pino tem 3, quarto pino tem 4, quinto pino tem 5 e o sexto pino tem 6, tá? Ela foi aumentando de 1 por 1. Agora, eu trouxe essa sequência que ela é um pouquinho mais complicada. Você precisa prestar bastante atenção nos detalhes, tá? E vai crescendo, vai começar daqui, ó, dessa rosinha, vai vir pra cá, cada negocinho desse vai aumentando 1. Vai aumentando a sequência, tá certo? Ó, na escola de Bruno, há uma grande ilustração representando a passagem das estações do ano. Observe e complete a linha em branco de acordo com o padrão de mudança das estações. Então, primeiro, eu tenho essa rosinha. Vou dizer que é o primeiro padrão. No segundo padrão, já acrescentou o sol, tá? Então, primeiro a rosinha, depois o sol. O terceiro, essa rosinha aqui, o sol e essa florzinha vermelhinha. Vou chamar de florzinha vermelhinha. Então, o primeiro, o rosinha, o segundo, o rosinha, o sol, terceiro, rosinha, sol e o vermelhinho. Quarto, o que foi que acrescentou? Esse azulzinho, né? Então, começou com rosinha, com o amarelo, o vermelho e o azul. Ó a sequência, rosinha, amarelo, vermelho, azul. Terminou aqui, então a gente vai recomeçar a sequência. Rosinha, amarelo, vermelho, azul, rosinha, tá? A gente não vai seguir assim não, porque a nossa sequência ela não é rosinha, amarelo, rosinha. Não. Nossa sequência é rosinha, amarelo, vermelho, azul, rosinha de novo. Vamos lá para baixo. Rosinha, amarelo, vermelho, azul. Rosinha, amarelo. Tá? Vamos para o próximo passo. Rosinha, amarelo, vermelho, azul. Rosinha, amarelo, vermelho. Qual é o que está faltando aqui? O azul. E muito bem, escutei alguém dizendo aí, ó. Professor, essa sequência foi fácil, é só decorar a ordem de cada passagem aqui, ó. Rosinha, amarelo, vermelho, azul. Rosinha, amarelo, vermelho, azul. Ó. Com as atividades que fizemos, observamos e identificamos um padrão nas sequências apresentadas. Utilizamos esta observação para determinar os elementos ausentes e, com isso, completamos a nossa sequência, tá? Então, a nossa sequência final é essa aqui, tá? Lembra que começou daqui, rosinha, amarelo, vermelho, azul, rosinha, amarelo, vermelho, azul. Essa daqui é a nossa sequência final, tá certo? Então, gente, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos sobre as sequências recursivas, tá certo? Relembramos o que é uma sequência, o que é um padrão. Aprendemos também que precisamos identificar esses padrões e essas sequências, que a sequência recursiva, ela depende do termo anterior, então a gente precisa prestar bastante atenção nos termos que vêm antes, observar se ele está aumentando de 1 em 1, de 2 em 2, ele pode aumentar de 3 em 3, ele pode diminuir, né? Eu posso usar padrões com desenhos, como foi o nosso último exercício, tá bom? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre as sequências recursivas.
Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, tá certo? Nós temos aqui as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham um pouquinho mais de paciência. Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas recursivas, mas você já pode ir treinando os padrões, já pode ir treinando os nossos reconhecimentos, prestando atenção qual é o termo que vem antes. Está aumentando, está diminuindo, está aumentando de quanto em quanto, tá certo? E eu espero vocês na próxima aula. Até!